Para a maioria das pessoas, a iluminação é uma pedra no sapato quando a gente pensa em fazer um bom projeto, porque afinal de contas são tantas as informações que a gente precisa saber para acertar em cheio na iluminação, mas hoje eu venho trazer várias dicas, vários truques de como você pode ter uma iluminação agradável, aquela que combina com o seu estilo de vida, com a sua personalidade, com o seu gosto. Quer saber? Então vem conferir o vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho descomplicar de uma vez por todas um tema que parece tão complexo que é a iluminação. Mas fato é que muitas pessoas se preocupam somente com a decoração e deixam a iluminação para a última hora. Mas você sabia que a iluminação ela é tão primordial quanto uma boa decoração? Porque um complementa o outro. E hoje eu venho trazer vários truques, várias coisas que com certeza vai agregar mais ainda na decoração da sua casa, de acordo, obviamente, com a sua personalidade. Mas antes de tudo, eu vou falar um pouco para vocês brevemente o que está relacionado à temperatura de cor, que é aquela cor desde branca fria até a cor mais quente, de acordo com o nosso ritmo, que é o metabolismo do nosso corpo. Você já ouviu falar sobre o ciclo circadiano? O ciclo circadiano tem a ver com o nosso metabolismo, ou seja, é o ritmo das atividades que a gente produz no dia a dia. Por exemplo, se a gente está um pouco mais sonolento na parte da manhã ou na parte da noite, tem a ver com a iluminação mais amarela. Agora, se a gente está um pouco mais atento naquele momento de trabalho ou de cozinhar, de estudar, de ir à academia, de se exercitar, a gente precisa estar mais ativo. E o que isso tem a ver com o nosso ritmo, né? A gente produz os hormônios. O hormônio do cortisol, que tem a ver com essa coisa da gente estar mais atento ali no trabalho, é o hormônio do estresse, eu diria, que é o hormônio da energia, por isso que isso tem a ver quando a temperatura ela é um pouco de branca a fria, ou quando a gente está um pouco mais sonolento, ou quer aquele momento de relaxamento, né, num jantar com o nosso marido, ou naquelas conversas familiares, aquele momento que a gente está assistindo a TV, na sala, no quarto, aí a gente precisa de uma iluminação um pouco mais amarelada, que é aquela iluminação que produz na gente o hormônio melatonina, que é esse hormônio do relaxamento. Então olha como o nosso ritmo circadiano tem a ver com essa diferença de horários que eu estou te mostrando aí no slide, né? E como que faz pra gente descobrir a temperatura ideal para o ambiente, Bruna? Tudo vai depender do que você quer para a sua casa. Eu, particularmente, eu prefiro a iluminação 3000K de temperatura, que é essa mais amarelada, para todos os ambientes da casa. Mas há pessoas que preferem uma iluminação um pouquinho mais branca, de neutra a branca, que eu diria que é em torno das 9 horas da manhã, se fosse para a gente comparar os horários do dia com a temperatura da cor da lâmpada. Então 4000K é uma temperatura que ainda é agradável, mas ela é branca, é o que a gente chama de branca neutra, 4000K. Quando a gente fala de uma iluminação mais fria, que a gente utiliza em hospitais, clínicas ou trabalhos, áreas corporativas que a gente precisa de muita atenção no que está fazendo, né, da produção desse hormônio que nos deixa mais atento, é uma iluminação a partir de 4000K até 6500K, nos deixa muito ativo. E essa luz muito branca, ela também causa um desconforto em áreas residenciais. Então, aí já vai um ponto de atenção para você. Eu recomendo que você escolha desde 2700K, que é uma iluminação bem amarelada, até no máximo, pessoal, 4000K, que é a iluminação neutra branca, que ainda assim é aquela iluminação confortável das 9 horas da manhã. Eu diria que a iluminação amarela seria 6 horas da manhã e a iluminação 6500K, aquela de meio-dia, sabe? Aquela que ilumina muito. Então, pessoal, já vou falar o primeiro erro gravíssimo que muitos de vocês me perguntam. Bruna, eu posso colocar temperaturas de cores diferentes no mesmo espaço?
Um exemplo muito comum é a sala integrada com a cozinha. Por a cozinha ser um ambiente de trabalho, que é esse que a gente precisa estar mais atento ao cozinhar, as pessoas acreditam que lá precisa colocar 4000K para cima, que é uma iluminação de neutra a fria, e na sala, que é um ambiente que a gente precisa de mais aconchego, 3000K. Mas aí eu já não recomendo para você, caso a sua sala seja integrada com a cozinha, ter essa diferença de temperaturas, tá? Então aqui o que eu vou te sugerir? Ou nos dois ambientes 4000K, ou nos dois ambientes 3000K. E a minha preferência sempre vai ser para uma iluminação mais amarelada, porque é aquela iluminação que traz mais aconchego. E logo você vai descobrir que ter uma iluminação amarelada não quer dizer que é menos iluminação, viu, pessoal? Muitas pessoas acham que por a iluminação ser mais amarelada, ela ilumina menos, mas eu já vou te falar nos próximos tópicos que não é isso, tá? Isso depende de outros fatores, como por exemplo, o lumens, que eu já vou explicar. Mas aqui o ponto é que você precisa colocar duas iluminações que sejam iguais num ambiente e no outro ambiente. Agora, se você tem uma iluminação indireta em algum armário, um nicho de iluminação, não tem problema você ter as duas iluminações ali da cozinha e da sala 3000K, 3500K, e no nicho ali de iluminação você ter uma iluminação de 2700K, porque é uma iluminação decorativa. A única coisa que eu falo para você, nunca coloque uma iluminação muito fria, por exemplo, 5000K na cozinha, e ter uma iluminação de LED ali 2700K, porque vai destoar muito, vai ter ali uma discrepância na diferença de temperatura. Resumidamente, eu falo para você, se você quiser diferenciar as temperaturas, por exemplo, Bruna, eu tenho um quarto que eu utilizo como home office e o restante da casa eu gostaria de deixar tudo 3000K, mas somente nesse quarto 4000K. Posso fazer isso? Pode sim, pessoal. Outro exemplo, no meu quarto eu tenho uma iluminação mais amarelada, 3000K. Eu posso ter uma luminária ali acima da mesa de trabalho mais branca para iluminar ali o meu caderno quando eu escrever algo, para iluminar a mesa de trabalho? Pode sim, essa iluminação poderia ser 4000K, 4500, porque você só vai ligar ela no momento que você estiver lendo um livro, fazendo algo ali acima da mesa. Ela é uma luminária focada para a área de trabalho. Então, essas são alguns exemplos de como você poderia diferenciar as temperaturas de cores. Agora, ambientes abertos, integrados, nunca coloque temperaturas diferentes. O segundo erro muito comum é não criar cenas diferentes de iluminação. Quando ligamos todas as iluminações numa única tecla, a gente perde a oportunidade de criar um ambiente mais dinâmico e fica um ambiente um pouco sem graça, monótono. O que eu vou te aconselhar? Divida os circuitos de iluminação. Cada circuito, que é cada tecla do interruptor, aciona um grupo diferente de luminárias. Por exemplo, você tem a sua sala que você quer ter várias cenas de iluminação. Você quer ter uma cena de iluminação geral, que pode ser uma plafond, que vai fazer a iluminação geral da sala. Pode ser uma tecla. A segunda tecla poderia ser os spots para iluminar uma parede, uns quadros que você tenha, uma textura dessa parede você quer dar o destaque. Pode ser 3 spots, 4 spots. Esse vai ser o segundo grupinho das luminárias, que pode ser acionado pela segunda tecla. E uma terceira tecla poderia ser uma arandela ao lado de uma poltrona de leitura, que seria essa terceira tecla específica somente para essa arandela. Perceba então, pessoal, que cada tecla vai acionar um grupo diferente de luminárias. Então você vai criar ali momentos e sensações diferentes dentro de um único ambiente. Outra tecla poderia ser a luminária, a iluminação do nicho, aquela iluminação um pouco mais amarelada da marcenaria. Então isso vai criando mais dinamismo a esse ambiente, vai deixando ele mais interessante. E ainda não é ter somente essas luminárias fixas, mas você também pode complementar com luminárias portáteis, como por exemplo uma luminária de piso ou um abajur, que você vai ligar diretamente ali na tomada. Então vai acrescentar
ainda mais na iluminação. Por exemplo, Bruna, eu não gostaria de fazer uma reforma, mas eu queria incrementar mais a iluminação da minha sala, eu tenho somente uma iluminação ali geral. Pelo menos ter uma iluminação de um abajur ou de uma luminária de piso já vai fazer total diferença no seu ambiente. Pode apostar que pequenas mudanças já trazem um visual, um aconchego maior para sua sala. Então pode apostar também nessas luminárias portáteis. Já o terceiro erro, que é gravíssimo, é quando a gente tem a iluminação insuficiente naquele ambiente e causa um pouco até de depressão, né, pessoal? Você já foi num ambiente que estava mal iluminado e causa aquela sensação de tristeza? Pois é, e há uma tabela que a gente consegue estimar a quantidade de luminárias mínimas para esse ambiente, que eu já vou te ensinar na prática como você pode fazer aí com o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha. Mas antes de tudo, é importante você entender que a temperatura, desde aquela iluminação mais amarelada até a iluminação mais fria que eu mostrei para você no primeiro item, isso nada tem a ver com o fluxo luminoso, que é a quantidade de lumens que você verifica na caixinha da lâmpada. Cada caixinha da lâmpada tem LM, que é a sigla do lumens, que é o fluxo luminoso. Por exemplo, se uma lâmpada tem 500 lumens, ela vai iluminar menos que uma lâmpada de 750 lumens. E como que você faz esse cálculo? Por exemplo, no seu quarto, você tem uma área de um quarto de uma parede de 3 metros por 4 metros, ou seja, esse quarto tem 12 metros quadrados. Você vai verificar na tabelinha aqui ao lado que o lux, que é lumens por metro quadrado, é de 100 a 200. Por exemplo, você trabalha com 100, que é o mínimo. 100 vezes 12, que é a área quadrada, vai dar 1.200 lumens. 1.200 lumens, você poderia ter duas luminárias de 600 lumens. Somando as duas, vai ficar o total de 1.200 lumens. Só foi para você ver aqui na prática como você pode fazer esse cálculo, né? E aí eu falo para você que essa medida é a mínima iluminação que você precisa ter no seu quarto. Mas, obviamente, a gente sempre coloca a mais, tá? A mais do que o mínimo que é recomendado pelas normas. Mas ter a iluminação insuficiente, também presta atenção nisso, porque pode sim te causar um desconforto. Outro erro muito comum, pessoal, é o mau posicionamento das luminárias. O primeiro erro que eu vejo que é muito comum são as spots acima da TV. A spot, ela tem um papel decorativo, por exemplo, de iluminar um quadro, uma parede com revestimento. Ela não tem o papel de iluminar a TV, visto que vai causar ali um certo reflexo e a gente vai se sentir totalmente desconfortável. Mas tem aquelas spots que são direcionáveis. Mesmo que você tenha essas spots direcionáveis que dê para ajustar o ângulo da iluminação, não recomendo que você coloque essas spots acima da TV, tá? Como também acima da cabeceira da cama. Esse lugar da cabeceira da cama, ele não foi feito para ser iluminado, bem pelo contrário. Ali a gente precisa de uma iluminação indireta, por exemplo, atrás da cabeceira, se você quiser colocar uma fitinha de LED, para fazer uma iluminação para o revestimento de cima. Por exemplo, se você tem uma parede com papel de parede de linho, uma parede bonita com um quadro, uma parede branca pode ser com um quadro, você também pode iluminar dessa forma, mas é aquela iluminação de aconchego, não é aquela iluminação que vai causar ofuscamento e vai te deixar desconfortável, sabe? Então o que eu falo aqui para você é prestar atenção no posicionamento das luminárias, para aquela luminária fazer sentido de estar ali. Assim como uma iluminação insuficiente, ela é desconfortável, ter muitos pontos de iluminação também pode causar um desconforto, principalmente em quarto, né, que é onde a gente quer ter o maior aconchego. Outro erro muito comum são as spots acima do espelho ali no seu banheiro. O que eu falo pra você? Não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz falando de banheiro chique, vou deixar aqui na descrição, que eu falo de algumas estratégias que você pode ter para ter a iluminação frontal, que é aquela iluminação que não vai causar sombra, que é diretamente para o seu rosto. Por exemplo, quando a gente quer fazer a maquiagem, ou vocês homens que querem fazer a barba, a gente precisa ter essa iluminação frontal. Aquela iluminação por spot que vem de cima para baixo, ela causa sombra, então não é recomendada também. O que eu recomendo para você? Ou duas arandelas, ou pelo menos uma arandela, se não houver o espaço para duas arandelas ao lado do espelho,
ou você pode ter aquele espelho com iluminação de LED integrado, que vai diretamente para o seu rosto. Ou também tem a possibilidade para aquelas pessoas que não querem trocar o espelho, né? Eu entendo, mas tem uma solução bem prática, que é você comprar um espelho que você pode encaixar na parede, que ele é articulado e ele já vem com esse LED integrado nele, que no momento que você precisar, você liga esse espelhinho e você faz a sua maquiagem ou faz a sua barba e você não precisa abrir mão do espelho que você já tem em casa. Mas o que eu falo aqui pra você, sempre verifique, será que essa luminária que eu quero colocar faz sentido de colocar ela ou não? Ou eu só quero encher o meu teto de LEDs e deixar a iluminação mais bonita, né? Mas às vezes você cai no erro de exagerar na decoração, o que também não é legal. O legal é a gente pensar estrategicamente o que faz sentido ou não, de acordo com as sensações que você quer transmitir naquele ambiente. A quinta dica que eu vou falar para você é não apostar somente na iluminação no teto para você ter uma boa iluminação, que é essa iluminação direta que vem de cima para baixo, né? A gente também pode apostar em iluminações que sejam refletidas pela parede, pelo piso, balizadores de piso, e isso a gente utiliza mais nas áreas externas, né, em jardim. Mas, por exemplo, dentro de casa, você pode apostar numa arandela para uma leitura ou ao lado do sofá. Você pode apostar na iluminação em nichos, embaixo de prateleiras, essa fita de LED já integrada na marcenaria, ou também luminária de piso, que é portátil, um abajur que você tem ali na mesinha lateral ao lado do sofá, ou até mesmo na sua mesa de estudo, ter uma luminária específica para trabalho, apostar numa iluminação que não vem exclusivamente do teto, mas nessas luminárias que tem uma iluminação mais indireta, vai deixar o seu ambiente muito mais interessante. A penúltima dica que eu vou falar para você, que é um erro tremendo que as pessoas cometem, é quando elas não compram a lâmpada com IRC ideal. O que é o IRC? É o índice de reprodução da cor. É a capacidade que a lâmpada tem de refletir fielmente as cores dos objetos. E isso é muito importante, pessoal, principalmente no banheiro, que é onde a gente faz a maquiagem, a barba. Então essa iluminação frontal é importante que tenha um IRC a partir de 92, que é o que eu especifico nos projetos. E a mesma importância a gente também tem na cozinha, onde a gente manuseia os alimentos, precisa cozinhar e ver a qualidade dos alimentos, né? Então, na cozinha eu também recomendo que seja a partir de 92. A partir de 80 até 90 é boa essa iluminação. A partir de 90 até 100 é excelente. O que eu não recomendo para você é comprar lâmpadas com IRC abaixo de 80, porque aí vai complicar um pouco na reprodução de cor, por exemplo, de uma pintura que você tenha de destaque na parede da sua sala. Imagina, né? Essa iluminação não refletir fielmente a cor da parede. E para finalizar as dicas de hoje, e o grande erro que as pessoas cometem, pessoal, é não ter um planejamento. O que eu falo? É quando você quer comprar a luminária mais barata e não vê todos esses índices que eu falei para vocês nesse vídeo todo. Então, se não tivesse tanta importância, eu nem teria feito um vídeo especificamente sobre iluminação. Então, para você ver que todos esses fatores são muito importantes. Por exemplo, a temperatura. Qual temperatura é mais favorável ao seu estilo de vida, à dinâmica da sua família? Há pessoas que preferem mais a iluminação mais amarelada, de 3000K. Eu prefiro essa iluminação um pouco mais amarelada, mas há pessoas que preferem uma iluminação um pouco mais neutra, de 3500K até 4000K, e não tem problema. Tudo vai do que você se sentir mais confortável, tá? Não siga a opinião de um arquiteto só porque ele falou. Eu acho que aqui a gente está para ajudar vocês, mas você precisa ter esse olhar crítico e verificar o que é mais confortável para você, para sua família. Claro que a partir de 4000K eu já não recomendo, porque vai ser uma iluminação desconfortável, né? Que é a iluminação que a gente usa em escritório, então vai te deixar muito agitado. Mas essa margem de 3000K até 4000K, você pode apostar tranquilamente que você não vai errar na iluminação da sua casa, tá? E eu vou falar para você sempre perguntar para o vendedor as especificações, os lumens, IRC, watts. Quanto mais watts tem uma lâmpada, maior será o gasto de energia elétrica também. Então todos esses detalhezinhos são super importantes para você
ter um projeto aí bem executado. E aí, gostou desse vídeo? Fala pra mim aqui nos comentários qual tipo de iluminação que você gosta mais, a amarela ou a branca neutra, que eu vou adorar ler o comentário de vocês. Se você tem dúvida quanto à iluminação sem fogo, quanto à iluminação de quarto, de cozinha, eu tenho vários vídeos que eu vou deixar aqui na descrição que com certeza vai conseguir te nortear ainda mais para esse caminho para você fazer uma boa iluminação na sua casa. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!